Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar com manipulação de string, que é um outro tipo de valor do Python. Até agora nós vimos o tipo int e o tipo float. E como nós definimos se é do tipo string no Python? É através de aspas simples e aspas duplas, tá? Então vamos lá. Se eu quero um tipo string, eu vou digitar então uma frase, uma palavra dentro de aspas. Então eu vou começar com aspas duplas, eu vou digitar apenas a palavra olá. Abrir com aspas duplas, então eu vou fechar com as mesmas aspas. Vou dar um enter e ele me tornou então a palavra olá. Se eu vier colocar type e o resultado olá e der um enter, vocês vão perceber que me retornou então str, tá? Que é do tipo string. E se eu quiser a mesma palavra, mas com aspas simples, eu vou digitar olá e vou dar um enter. Ele vai me gerar uma outra string, pessoal, tá? Então eu vou vir aqui type no resultado olá e vou dar um enter. Então você pode utilizar essas duas maneiras, tanto com aspas duplas e tanto com aspas simples, tudo bem? O que nós não podemos fazer é começar com uma aspas e terminar com a outra. Então, por exemplo, se eu começar com aspas duplas e terminar com aspas simples, ele vai me gerar um erro, tudo bem? E se eu fizer o processo inverso, começar com aspas simples e terminar com aspas duplas, também não funciona. É a regra do Python. Começou com aspas duplas, então temos que terminar com aspas duplas. Se nós começamos com aspas simples, terminamos com aspas simples. Mas por acaso, se eu tiver uma palavra e nessa palavra contém uma aspa simples no meio da palavra, tá? Aqui que tem uma sacada legal, aqui tem uma pegadinha, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever a palavra it's. Se eu der um enter agora, ele vai me acusar um erro, tá? Por quê? Porque aqui nós temos três aspas simples, tá vendo? O que acontece? O interpretador do Python, ele vai identificar o seguinte, que a primeira aspas, eu comecei aqui, e eu estou finalizando a palavra depois do T, tá? Então o que acontece? Ele vai sobrar para mim a palavra, a letra S, e uma aspas aqui não está fechando. Essa aspas está aberta. Então por isso que ele está me acusando este erro aqui. Então como que eu faço para a gente combinar? Nós temos então que utilizar aspas duplas. Então, se eu utilizar aspas duplas aqui, vou escrever it's e vou fechar com aspas duplas. O que acontece? Agora, se eu der um enter, ele vai me informar a palavra que eu desejei, tá? O que acontece? Então, se eu comecei com aspas duplas, o interpretador do Python ele vai reconhecer então que na outra aspas duplas eu estou fechando, tá? Esta palavra. Então, esse aspas simples aqui no meio, ele vai entender que vai fazer a parte da nossa palavra. Tudo bem? Bom, por acaso, se eu quiser pular uma linha na frase, como que a gente faz isso? Tá? É muito simples. Se eu fizer o seguinte, pegar uma variável qualquer, x, e escrever uma frase, por exemplo, olá, tá? Para a gente pular uma linha no Python, a gente usa o comando barra invertida, a letra N, tá? E vou escrever uma outra frase aqui na frente, escola TI, tá? E vou dar um enter. O que acontece? Quando nós utilizamos barra N para pular uma linha, automaticamente nós temos que pular uma linha. Tá? O Python tem que pular uma linha. O que acontece? Se eu digitar
a minha variável x e mostrar isso, o que acontece? O Python não pulou a linha, não identificou que é para pular a linha, tá? Por que isso? No Python existe uma função chamada print, tá? Que faz mostrar as informações na tela, qualquer tipo de informação na tela, tá? O /n só funciona através dessa função, tá? Por exemplo, então vou fazer aqui, vou usar a função print do Python e vou escrever a mesma coisa. Olá, /n para pular a linha, escola TI. Vou fechar minhas aspas duplas, meu parênteses e vou dar um enter. O que aconteceu? Tá vendo que através da função print ele reconheceu que nós estamos utilizando a palavra, o comando /n, que é para pular a linha, então automaticamente ele vai pular a linha aqui para a gente, tá? Então essa é uma pegadinha. Quando nós utilizamos o comando /n em uma variável para pular uma linha, ele não vai reconhecer, ele vai reconhecer como se fosse uma frase crua, tá? Quando nós queremos pular uma linha, nós então devemos utilizar o comando print, pessoal. Bom, pessoal, se a gente quiser pegar então um caminho de um diretório, por exemplo, arquivo vai receber, então, aspas duplas, vai estar no caminho C2 pontos e o nome do caminho, por exemplo, nome, tá? O que vai acontecer? Se eu der um enter e colocar o nome da nossa variável, arquivo, ele vai exibir para mim então o caminho inteiro, C2 pontos barra nome, tá? E se a gente utilizar esse caminho dentro da nossa função print, o que vai acontecer? Então colocar os dois pontos barra invertida e o nome. Vou fechar aspas duplas, fechar o parênteses e vou dar um enter. O que aconteceu? Ele reconheceu que aqui dentro da função print, o /n é para pular a linha e não para pegar o nome inteiro do nosso caminho, do nosso diretório. Como que nós resolvemos isso? Tá? Muito simples. Nós vamos utilizar então a função print. Vamos escrever novamente C2 ponto barra nome e fechar aqui e fecha o parênteses, tá? Então se a gente quer pegar o caminho inteiro do nosso diretório, sem que o interpretador do Python reconheça que o /n é para nós pular uma linha, a gente vai utilizar uma palavrinha aqui antes do aspas duplas, a palavrinha R, que significa row, tá? Essa letra R, ele quer dizer o quê? Que ele vai pegar o nosso texto como cru, tá? Igual que a gente fosse passar então para nossa string para uma variável, tá? Ele vai ler do jeito que está aqui, tá? Da maneira cru. Ele não vai identificar então que agora o /n é para a gente pular a linha. Então se a gente der um enter agora, o que vai acontecer? Ele vai ler da forma que realmente é a nossa string, pessoal. Então aqui é a pegadinha que eu comentei com vocês. Então quando a gente utiliza o print, quando tiver uma barra invertida e o n junto, ele vai identificar então que ele quer que a gente pule uma linha. Para nós falar que a gente não quer que ele pule uma linha, eu simplesmente coloco a letra R, que é o row, tá? Que ele vai mostrar a mensagem do jeito que a gente quer, o texto do jeito que a gente quer, sem problema algum. Uma coisa também interessante que nós devemos saber é o seguinte, a parte de concatenação, tá? Como que funciona isso? Eu vou escrever uma variável chamada nome, então eu vou colocar meu nome, Jonatas, e vou criar uma outra variável chamada sobrenome. Vai receber então uma outra string, então eu vou colocar aqui meu sobrenome.
tá? Como que nós fazemos então a concatenação aqui? A gente vai pegar a nossa variável nome mais a nossa variável sobrenome. Então eu estou pegando a variável nome, concatenando com o sobrenome. O que é concatenar, pessoal? Ele vai somar. Então o que vai acontecer? Ele vai exibir para mim o nome Jonatas e o meu sobrenome Prats. Daí tudo bem? Então é muito simples a gente fazer manipulação de string. Uma outra coisa interessante também, pessoal, é o seguinte: a gente pode pegar então a nossa string, por exemplo, nome mais sobrenome, vou colocar entre parênteses, tá? E vou multiplicar ela por 3, tá? O que acontece? Eu consigo então multiplicar a nossa string, pessoal. Então olha aqui, ele exibiu para mim 3 vezes meu nome e meu sobrenome. 1, 2, 3, pessoal. Olha que bacana, como que é simples trabalhar com o Python, pessoal, tá? Então nós pegamos a nossa string e conseguimos multiplicar ela por 3. Tá legal? Então por hoje é isso, pessoal. Então até a nossa próxima aula. Eu vou terminar por aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. E nós vamos continuar então a como ver manipulação de string também, tá bom? Um forte abraço, até a próxima.